pessoas, ok? Bora para cá e já vamos começar com a Jezabel. Você vai ver uma grande prostituta no Apocalipse e a Apocalipse traz o contexto de prostituta, assim como Jezabel. Na Antiga Aliança ela perseguiu os santos e matou os santos de Deus. Assim será no Apocalipse uma grande perseguição se levantando contra a igreja. Ah, e quem é Jezabel? Jezabel aponta para todos aqueles que apostataram da fé, ok? Significa um povo que adulterou o evangelho de Cristo. Jezabel era uma cananeia, ou seja, uma comerciante. Então, esse nome significa virtuosa. Um certo grupo de pessoas que estavam sendo chamados simbolicamente de Jezabel, pois estavam tentando estabelecer um culto idólatra a um lugar verdadeiro do culto a Deus, como a rainha Jezabel fez no contexto de Elia e o rei Acabe. Lembra que eles tentaram enganar o povo de Deus? Então, Jezabel vai fazer referência também ao povo que faz comércio com as coisas de Deus, prostituindo com as riquezas dessa terra e por aí vai. Então, Jezabel, a gente pode colocar assim, vai ser governos que vão perseguir, governos apostas que vão perseguir os santos, mas também todos aqueles que apostataram da fé e estiverem seguindo esse sistema. Por isso que aqueles que colocarem a marca na mão e na testa, eles estão se associando a esse sistema, que vai perseguir o povo santo na última hora. Tá bom? Quer fazer um contexto de Jezabel, Wilber, que eu estava fazendo ali, que é bem legal, da Cananeia? Não, é exatamente isso. E a gente vai perceber esse contexto lá em Apocalipse, que é uma exortação a uma das igrejas que fala: vocês estão tolerando a doutrina de Jezabel, que está fazendo com que o povo comesse comida sacrificada aos ídolos, tá? E se corrompesse com prostituição. Então a gente percebe que o que está acontecendo? É um grupo, provavelmente pode representar por uma líder, por uma mulher, ou por um líder, que estava fazendo com que pessoas de dentro da igreja corrompessem sua fé, comendo comidas sacrificadas a outros deuses ou fazendo ali atos de prostituição com várias mulheres, tá? Então, estava levando fermento para dentro do povo de Deus. Muito bem, boa colocação. Você vai ver no Apocalipse que uma estrela ela vai cair ardendo como uma tocha, ela vai cair na terça parte dos rios e fontes de água. Nós acreditamos que ela significa que Satanás, personificado e indignatário, ou seja, uma pessoa influente, levando muitos homens à apostasia, abandono da fé original na Bíblia, porque ela cita que a terça parte dos rios e as águas foram contaminados. Então aqui pra gente, rios e águas prefiguram o evangelho que muitos estão bebendo. Ele será contaminado, se tornará amargo, o evangelho puro foi misturado agora. Então, irmãos, lembre-se que o Apocalipse é uma figura de linguagem, ok? Rios de águas vivas fluirão do seu ventre, é tudo aquilo que Deus, você tem se alimentado, que tem entrado dentro de você e causado vida. Lembra? Quando você bebe água, estou bebendo água aqui, falo demais. Então, estou bebendo água, isso está causando o quê? Vida em mim, oxigenando, está fluindo vida de dentro de mim. Quando você bebe uma água ou dos rios que não estão purificadas, isso de dentro para fora vai te contaminando. Vamos falar de algumas contaminações? Evangelho do coach, evangelho do bem-estar, evangelho do mimimi, por aí vai. Então, assim, esse não é o evangelho de Cristo. Lembre-se, evangelho sem cruz não é evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo possui cruz e precisa crucificar você todos os dias. A quarta trombeta toca e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas. Então, nós vamos colocar aqui que o significado do sol aponta para a nova aliança, a lua para a antiga aliança e as estrelas representam todos os santos que nasceram em Cristo e brilhar, ou seja, judeus, ou seja, gentios, todos eles estão agora apagados. E aí você vai ver Isaías 13:10, Ezequiel 32, 7-9, Joel 2, do 10 ao 11, você vai ver que, na verdade, Cristo profetizou isso também, porque ele diz assim, ó, quando vier o Filho do Homem achará fé na terra, e também ele disse que aqueles dias não fosse abreviado, nem os santos se salvariam, nem os escolhidos se salvariam. Então, nós vamos ver exatamente esse ponto, né, que as estrelas e a lua e o sol vão ser feridas, tanto quanto da antiga aliança, quanto da nova aliança, porque lua significa antiga aliança, sol é a nova aliança, então judeus e gentios, você vai entender que eles foram feridos e agora eles pararam de brilhar. Por isso que Jesus é comparado ao sol da justiça, né, Hilber? E quando o sol se põe no horizonte, a gente olha para o céu e a gente vê o quê? Estrelas. Por isso que Cristo fala, vocês são candeia, e não é para vocês serem colocados embaixo da mesa, em cima da mesa que vocês têm que ficar, para iluminar. Então, as estrelas são referência para quem está navegando no oceano, eles olham para as estrelas e pegam um ponto de referência. O mundo, nessa escuridão, precisa olhar para a igreja e ter o seu ponto de referência. Quando você vê que as estrelas não recebem mais o brilho, o sol e a lua agora foram apagados, tanto a lei, que na antiga aliança, quanto a graça, na nova aliança, eles foram apagados. Absinto, você vai ler lá no Apocalipse a palavra absinto.
ele mostra a amargura e miséria da apostasia. O juízo de Deus para o povo apóstata ou infiéis, você vai ver Lamentações, Jeremias, enfim, a palavra absinto tem a ligação exatamente com essa parte amargosa. Juízo de Deus para um povo idólatra, as águas amargas são juízo de Deus para um povo apóstata que abandonou a fé verdadeira por falsos profetas, supergraça, evangelho da prosperidade, coach, evangelho do bem-estar, entre outros. Deus permitiu que Satanás, como absinto, tornasse amargo as águas que esse povo agora está bebendo. Você também vai ver em Lamentações 3, do 5 ao 19, e você vai ver também que essa palavra absinto, quando ela cai na terra, né, essa estrela cai nas águas, ela torna o evangelho de Deus amargo. Por isso que quando você vê essa estrela caindo, as águas que a gente bebe não vão estar mais puras. Irmãos, por mais que isso aconteça, nós não acreditamos nesse contexto literal. Nós acreditamos no contexto espiritual, por isso que nós estamos demonstrando que Deus está dizendo que o evangelho dele será modificado. Nós já vemos isso hoje, tá? E aí nós vamos ver o lamento de Abacuque, né? Ainda que a figueira não floresça, ó, Israel, ainda que não haja fruto na vide, Jesus não falou, eu sou a videira, ó, não há fruto na vide. Olha, a nova aliança, eles não estão frutificando mais. O produto da oliveira aminta, ou seja, nós fomos enxertados em Cristo para que a oliveira aqui, que é a oliva, né, que dá azeite, é o símbolo do Espírito Santo, ainda mostrando que não tem uma palavra que venha do Senhor, e os campos não produzam mais mantimentos. Os campos, Jesus fala na parábola da figueira que os campos é o mundo, e mesmo que o mundo não esteja produzindo os frutos dos novos convertidos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ovelhas, o povo de Deus, foi arrebatado agora pelo lobo, pelo ladrão, que veio roubar, matar e destruir, tá? O ladrão, mercenário, eles arrancaram as ovelhas do aprisco, e nos currais não haja gado. O que ele fala? Ainda assim me alegrarei. Então, figueira, antiga aliança, videira, nova aliança, oliveiras, ungido, Senhor, campos, o mundo. Estamos deixando aqui para você todas as conexões para você ler o Apocalipse de uma forma como você nunca viu antes. Então, por isso que o profeta lamenta o estado que o povo chegará na grande apostasia. Lembra que Paulo fala, não virá o fim antes que se manifeste o filho da perdição e venha a grande apostasia? O Hilber, quer fazer algum contexto para a gente saltar para os 4 seres viventes? Então, esse contexto de Abacuque é bem interessante, porque é antes da invasão babilônica, né? Então, é antes de uma pré-grande tribulação, né? Uma coisa que tipifica uma grande tribulação daquele momento. Então, o Abacuque está falando, olha, por mais que tudo dê errado, por mais que tudo esteja um caos, eu vou me alegrar no Senhor, porque eu sei que Ele é o Deus da nossa salvação. Então, o Abacuque está prefigurando ali realmente uma grande tribulação futura, né? Só que ele está colocando isso no contexto dele ali, de uma invasão do Nabucodonosor, que na época para eles era isso, né? Era o fim. O templo foi saqueado, a Arca da Aliança sumiu, não consigo mais sacrificar, guardar festa, e agora? O que será do povo, né? Mas aí Deus ele tem a promessa de sempre restaurar aqueles fiéis. Tô voando para a gente fazer esse estudo rápido, mas eu preciso dar um contexto. Estava escrevendo hoje cedo um estudo chamado O Tempo da Visitação de Deus sobre a Terra. Cristo, quando ele está entrando em Jerusalém, descendo naquele jumentinho montado, olhando para a cidade, ele fala assim, Jerusalém, vocês não entenderam o tempo da minha visitação. Primeiro ele fala, vocês apedrejam os que são enviados, vocês matam os profetas que são enviados. E ele fala, vocês não entenderam o tempo da minha visitação. Quando o povo não entende o tempo da visitação de Deus, exatamente isso que o Wilber falou acontece. Existe uma grande apostasia, o desvio da fé original. Nós precisamos estar sensíveis ao Espírito da Palavra, porque ainda hoje o Senhor, o cânon está fechado, mas o Espírito da Palavra do Senhor conduz o homem por lugares, ok? E precisamos entender essa renovação dentro do corpo de Cristo, porque Jeremias profetizou do pecado do povo, mais uma casta, mais a união eclesiástica da época dos fariseus, não entenderam assim, criaram uma cisterna, jogaram Jeremias dentro e calaram o profeta, e eles mataram muitos profetas, então o Senhor trouxe juízo sobre Jerusalém. Eles não entenderam o tempo da visitação do Senhor, que seria um tempo de dores e sofrimento. Depois de 70 anos, quando eles saíram, então Jesus Cristo vem depois sobre a terra, e aí Jesus vem novamente para dizer, olha, se vocês não me aceitarem, vocês serão perseguidos, mortos, Jerusalém será sitiada, a cidade será destruída. E o povo não entendeu o tempo da visitação de Cristo como a graça do Senhor e também como exortação para o seu tempo. Ainda hoje nós precisamos entender que o tempo de visitação de Deus para a sua igreja, ela é preciosa. E não é porque a igreja, vamos dizer assim, as igrejas do passado faziam, você tem que fazer. Não é porque deu certo aquela fórmula que a igreja da reforma nós temos que fazer, ou com um dos pais da igreja. Entenda, que precisamos gastar mais tempo com Deus, com o seu Espírito, do que com os homens.
gastar mais tempo com o Senhor do que propriamente dito com os livros, com o conhecimento em si, porque quem dá a sabedoria de todo conhecimento é o Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, se a igreja não entende o tempo da visitação do Senhor, a cada um o seu tempo, a igreja sofre e passa por perseguições e morte. Como diz Paul Washer, né, existe um falso profeta para um falso crente. Então, precisamos entender o tempo da visitação do Senhor, e é por isso que você pode adquirir o dicionário do Apocalipse e abençoar o nosso ministério, porque a gente está aqui gastando o nosso tempo para edificar a sua vida. Está aqui o dicionário do Apocalipse, você vai clicar aqui abaixo, estou deixando o link aqui abaixo, ó, aqui abaixo, papocomdeus.com.br/apocalipse, e você vai acessar exatamente essa página que eu estou agora, e você vai ter acesso a 4 grandes e-books. Vai mostrar aqui um mapa mental de mais de 1 metro de altura, R$19. Esse outro mapa da marca da besta tem R$29. As bestas do Apocalipse com Daniel, R$39. Dicionário do Apocalipse, R$49. E se você puder, compre a nossa revista de estudo bíblico do Papo com Deus, tá bom? papocomdeus.com.br/revista. São mais de 30 estudos ali para edificar a sua vida e abençoar a sua vida, tá bom? Lembrando que quando você compra, você abençoa o nosso ministério de surdos, ouvintes, e-books, aplicativo, tudo que a gente faz. Bora lá? Os 4 seres viventes, tá dando para ver aí, né? Vamos lá, representação de toda a criação de Deus. 4 é o número da Terra, portanto, a aliança de Deus com a criação. Nós queremos assim, pessoas acreditam que tem um animal lá em cima, com 4 animais lá em cima, super feios, etc. Deus está mostrando, através de uma figura de linguagem, exatamente toda a aliança que ele tem. 4, lembra? A Bíblia fala os 4 cantos da terra. Então, quando mostra os 4 seres viventes, Deus está mostrando exatamente isso, que é a representação de toda a criação da terra, agora ali naquele trecho de Apocalipse. O céu recolheu como um pergaminho. O livro que estava aberto por Jesus termina de ser lido, e agora a história escrita termina e Jesus desce para tomar posse do seu reino e escrever uma nova história, fazer novas todas as coisas. Esse relato está no 6º selo, e seu contexto mostra que os ímpios se escondem e procuram a morte. Então, quando a Bíblia fala que o céu se recolheu como um pergaminho, está mostrando que toda a história do homem ali que estava nos 7 selos na mão de Jesus Cristo se recolheu novamente. Lá em 1 Coríntios está falando... não, desculpa, deixa eu pegar aqui em cima, né? Começando aqui de cima. Vestidos brancos com palmas nas mãos. Então, vestes brancas são a justificação dos santos, que é um sinal de santidade, somente elas que usam, aqueles que lavaram suas vestes no cordeiro. Deixa eu falar aqui, lá Apocalipse 7 está falando que os santos tinham palmas nas mãos. Folha de palmeiras, está mostrando exatamente o que, Hilber? A festa dos tabernáculos. Exatamente. Depois do dia da expiação, que era o dia de perdão de pecados, né, que matava-se um animal, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, aspergia sobre a Arca da Aliança o sangue ali do animal 7 vezes. Quando ele saía, existia o tempo chamado de Yom Kippur, né, que era o dia do perdão. Então a nação era perdoada e ele entrava na festa dos tabernáculos. Então eles tinham que ter folha de palmeiras, e a gente vê exatamente isso no Apocalipse. Então quando mostra ali que a volta de Jesus expiou os pecados dos santos, e agora a gente entra para a festa dos tabernáculos. Voz como de muitas águas, você vai ver isso no Apocalipse. Já aprendemos que águas são povos, multidões e línguas, portanto, sobre a voz e o comando de Deus, povos e nações são regidas por ele. É Deus quem comanda toda a história, coloca e tira reis, e aqui nós vemos o poder e a majestade do Senhor. Então, quando você lê lá na Bíblia, voz de muitas águas, você já sabe que é a voz do Senhor sobre toda a humanidade, sobre todo povos, línguas e nações. A Bíblia também vai falar sobre aquele que perseverar até o fim da lei do maná escondido. O que é maná escondido no Apocalipse que eu não entendi? Maná como corpos. Por isso, no deserto, o povo morreu, porque seus corpos não tinham sido glorificados. Mas quando nos alimentamos de Cristo, que é o pão da vida, os nossos corpos são glorificados e não pereceremos mais. Seus pais comeram do maná no deserto, Jesus vai falar lá em João, e morreram. Mas aquele que perseverar até o fim, eu darei do maná escondido. Aqui Jesus faz referência à glorificação de corpos. Não pecaremos mais e não estaremos mais condicionados à morte. Isso é muito bonito, né? Jesus promete dar-nos corpos glorificados. Seus pais comeram do maná no deserto, mas morreram. Mas aquele que perseverar até o fim, né? Eu vou dar do maná escondido, ou seja, maná como corpo. Lembra? Jesus falou, partiu o pão e falou, esse é o pão, sinal da nova aliança, é o meu corpo. Então, ali simboliza corpos glorificados. Não danifiqueis o azeite, aqui embaixo, não danifiqueis o azeite nem o vinho, são os selados do Senhor. Azeite aponta para os ungidos e selados no Espírito Santo, e vinho aqueles que foram salvos pelo sangue de Cristo. Existe uma ordem de Deus para guardar os selados.
Lá em Apocalipse nós vamos ver que são soltos, Hilber, acho que os gafanhotos do Apocalipse falam, não danifiqueis nem o azeite, nem o vinho. Está fazendo referência exatamente para aqueles que já são ungidos do Senhor e aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo. Concorda com isso, Hilber? É isso aí, são 144 mil, né? A gente vai perceber que é no mesmo texto, se eu não me engano, Apocalipse 7. E aí ele vai dar o número dos 144 mil, vai falar da multidão de nações, que simboliza a mesma coisa dentro desse contexto. Muito bem. Você vai ver um grande terremoto lá no Apocalipse, e ali terremoto aponta exatamente para isso, convulsão de toda a estrutura da sociedade, escurecimento e subversão da autoridade. Aliás, isso no Brasil está acontecendo, ó, entrou um novo governo, bom aí, rapaz, bom para julgar a igreja